Você sabe qual é a missão principal da igreja no mundo? Por que você acha que Jesus deixou os discípulos com uma missão antes de subir ao céu? Como seria o mundo se ninguém falasse de Jesus? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classes do pré-adolescente, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 12, a missão da igreja. A lição de hoje se encontra em Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 16. A Bíblia diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Objetivos da lição é apresentar os conceitos de discipulado, evangelismo e missão, demonstrar de quais formas podemos fazer missão, compreender o ID de Cristo, a realidade da igreja de hoje, conhecendo mais de Deus. Amigo pré-adolescente, a paz do Senhor. Você sabia que a igreja foi criada para cumprir um propósito muito especial? Nossa vida por aqui não é um passeio ou obra do acaso. Como igreja, temos a missão de glorificar o nome de Jesus, servindo com alegria e proclamando o Evangelho a todas as pessoas. Vejamos com mais detalhes quais são os objetivos da igreja. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E sempre lembrando a vocês, os slides que está aparecendo aqui ao lado, o link estará aqui embaixo em azul, para que você clique e possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A igreja discipuladora. Uma das nossas principais finalidades como igreja é discipular. Essa missão é uma responsabilidade de todos os crentes como participantes do corpo de Cristo. A. O que é discipular? Discipular significa ensinar, acompanhar, formar alguém que iniciou na fé como discípulo de Cristo. Quando dizemos que somos uma igreja discipuladora, isso significa que investimos no ensinamento das pessoas com o fim de fortalecê-las na fé. Esse exercício é indispensável para a nossa comunhão como irmãos. Discipular é ajudar alguém que começou a seguir Jesus a crescer na fé. Isso envolve ensinar, cuidar e acompanhar essa pessoa, como um amigo que caminha junto. Quando a gente diz que a igreja é discipuladora, isso quer dizer que nos importamos em ensinar uns aos outros, para que todo mundo fique mais firme com Deus. É como quando alguém começa um esporte novo. Ela precisa de alguém mais experiente para mostrar os primeiros passos, treinar junto e dar apoio. No discipulado é parecido, só que com a vida com Jesus. E isso é muito importante porque nos aproxima um dos outros e fortalece a nossa amizade como irmãos na fé. B. O discipulado é um mandamento. A ordem de Jesus antes de subir ao céu foi clara: vão e façam discípulos. Isso significa que temos a responsabilidade de não apenas pregar, mas também de cuidar de nossos irmãos na fé. Sim, eles chegam à casa do Pai como crianças espirituais que precisam de apoio para firmarem os seus passos, conhecerem o caminho e se alimentarem da palavra. É uma tarefa que não cabe somente ao departamento responsável pelo discipulado, mas a toda a igreja. O Senhor Jesus ordenou que devemos ensinar o evangelho a todas as pessoas. Você
como participante da Igreja de Jesus, deve contribuir para o crescimento espiritual de alguém, assim como algum dia alguém discipulou você. E é sua responsabilidade contribuir para o crescimento espiritual de outra pessoa. Sim, discipulado é um mandamento de Jesus. Na Bíblia, em Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Isso significa que Jesus mandou todos os seus seguidores, inclusive nós hoje, a fazer discípulos, ou seja, ajudar outras pessoas a conhecer e a seguir Jesus. Em outras palavras, discipulado não é só uma opção, é uma missão dada por Jesus. Não é só o trabalho do pastor ou dos líderes. Todo cristão é chamado a discipular. Discipular é uma forma de amar o próximo e obedecer a Deus. Se você já conhece Jesus, pode começar ajudando alguém a crescer na fé, mesmo que seja só compartilhando o que você aprende, orando junto ou sendo um bom exemplo. 2. A igreja evangelizadora. É muito bom estar na igreja nos dias dos eventos e do culto festivo, não é mesmo? Porém, nossa vida como cristãos não se resume a isso. A maior missão deixada por Cristo para a igreja foi a de falarmos do amor de Jesus para que outras vidas também sejam salvas. A. Somos canais de Deus. Muitas pessoas acham que a missão de evangelizar deve ser apenas para o departamento evangelístico da igreja. Na verdade, a responsabilidade de pregar o evangelho foi deliberada por Jesus a todos aqueles que creem nele e deve ser o alvo principal da igreja. Você, pré-adolescente, pode ser um instrumento divino para que muitas pessoas que estão à sua volta conheçam a Jesus e encontrem o caminho da salvação. Você já pensou em uma mangueira? Ela não tem água por si só, mas a água passa por ela para regar as plantas. Assim também somos nós. Deus quer usar a nossa vida como um canal para abençoar outras pessoas. Algumas pessoas acham que falar de Jesus é só coisa do adulto ou do grupo de evangelismo da igreja. Mas Jesus deixou essa missão para todos nós que cremos nele. Até você que é pré-adolescente. Em Marcos 13:10, Jesus disse que o evangelho precisa ser anunciado a todas as pessoas. E quem pode ajudar nisso? Você. Imagina um colega seu da escola que está triste, se sentindo sozinho. Você pode ser canal de Deus ao dizer para ele que Deus o ama, convidar ele para ir na igreja com você, orar por ele mesmo em silêncio, compartilhar algo que aprendeu na Bíblia. Você não precisa ser um pregador no púlpito, só precisa estar disposto a ser usado por Deus onde você está, na escola, na sua rua, no grupo de amigos. B. Como posso evangelizar? Existem muitas formas de evangelismo em nossos dias. Falar de Jesus na rua, entregar folhetos, aproveitar a oportunidade de uma conversa para apresentar o evangelho para um colega ou parente são algumas delas. Mas você sabia que também evangelizamos com as nossas atitudes, a forma como nos comportamos, como tratamos as pessoas e como levamos a sério o nosso relacionamento com Deus podem ser formas de tocar uma vida que precisa conhecer a Cristo. Uma das formas de alcançarmos as pessoas é o relacionamento que estabelecemos com elas. Desenvolver uma amizade faz com que as pessoas se aproximem e sintam-se acolhidas e integradas à igreja. Nosso acolhimento com os que precisam também é uma forma de evangelismo. Quando abraçamos alguém que necessita de ajuda, estamos abrindo um caminho para que a salvação alcance aquela vida. Evangelizar é compartilhar o amor de Jesus e a salvação com outras pessoas. E você pode fazer isso de maneira simples e naturais
no seu dia a dia, mesmo sendo pré-adolescente. Algumas formas práticas de evangelizar é falar de Jesus com palavras simples. Conte para seus amigos o que Jesus tem feito na sua vida. Diga que ele ama todos e quer ter um relacionamento com cada pessoa. Não precisa usar palavras difíceis. Fale como você falaria com um amigo. Por exemplo, você pode dizer: Sabia que Jesus mudou a minha vida? Quando estou triste, eu oro e sinto paz. Seja um bom exemplo, suas atitudes falam alto. Quando você age com amor, paciência, respeito e perdão, as pessoas percebem algo diferente em você. Isso desperta a curiosidade delas sobre a sua fé. Alguém te provoca e, em vez de revidar, você responde com calma. Depois, essa pessoa pode perguntar: Como você consegue? E aí, é aí que você tem a chance de falar de Jesus. Então, você também tem que aprender a ajudar e ouvir. Às vezes, evangelizar é escutar alguém que está passando por um problema e oferecer uma palavra de esperança. Mostre que você se importa e que Jesus também se importa com ela. Se uma amiga está triste porque os pais brigaram, você pode dizer: Posso orar por você? Jesus pode trazer paz para sua casa. Então você convida para a igreja ou célula. Um convite pode mudar uma vida. Traga seus amigos para a igreja ou para a célula, acampamento ou evento cristão. Vai ter um culto legal na minha igreja no sábado. Quer ir comigo? Use as redes sociais com propósito. Poste versículos, músicas cristãs, mensagens de fé. Envie um vídeo ou uma palavra de encorajamento para alguém. Lembre-se, evangelizar não é empurrar a religião, é mostrar o amor de Deus com respeito e carinho. O Espírito Santo te ajuda, você não precisa saber tudo, só precisa estar disposto a ser usado. Ponto 3. Uma igreja missionária. A missão de pregar o evangelho e acolher vidas faz parte da essência da igreja como corpo de Cristo. Participamos de missões indo, orando e contribuindo. Há missionários que trabalham em locais urbanos e outros que são enviados para as missões transculturais. A missão local. A missão local acontece quando a igreja se organiza para pregar o evangelho na localidade onde está inserida. Nesse caso, o trabalho de evangelização e discipulado é local, no bairro ou nos bairros e cidades circunvizinhas à igreja. O crescimento dos centros urbanos tem trazido cada vez mais a necessidade de se praticar a missiologia urbana, e esse é um dos desafios da igreja atualmente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo aproveitava a grande concentração de pessoas nas cidades para pregar o evangelho de forma mais rápida. Missão local é quando a igreja decide alcançar as pessoas que estão perto dela, no bairro, na cidade ou nas redondezas. Por exemplo, sua igreja está no bairro cheio de casas, escolas e comércio. Então, ela pode organizar ações como ir nas casas, entregar folhetos e orar pelas famílias, fazer cultos ao ar livre, criar projetos sociais para ajudar quem precisa, como doações de roupas, comidas, reforço escolar e assim vai. Convidar vizinhos para eventos na igreja. Em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia mostra como a igreja crescia dentro da comunidade, porque os cristãos eram ativos ali, ajudando e falando do amor de Jesus. Porque isso é importante hoje. As cidades estão crescendo rápido. Muita gente se muda o tempo todo, há muitos problemas sociais e nem todos conhecem Jesus. Por isso, a igreja precisa aprender a se comunicar melhor com as pessoas da cidade. Esse é o desafio da missão urbana. Em Atos capítulo 13, versículo 44, Paulo aproveitou que havia muita gente reunida numa cidade para pregar. Ele entendeu que as cidades eram lugares estratégicos para espalhar o evangelho. E você, adolescente? Você faz parte disso? Você pode falar de Jesus com os seus vizinhos, convidar colegas da escola para ir à célula, participar das ações que sua igreja faz no bairro. Você é uma peça importante da missão local.
B. Missão transcultural. A missiologia transcultural acontece quando missionários são enviados pelas igrejas locais para pregarem o evangelho em outros países. Esses irmãos precisam aprender a se adaptar em outras culturas para alcançar as pessoas de determinado lugar. Eles contam com as nossas orações e contribuições para cumprirem a missão com sucesso. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. A Bíblia diz que no céu haverá pessoas de todas as tribos, línguas e nações. É missão da igreja é fazer com que o evangelho alcance todas essas pessoas. Então, o que é missão transcultural? Missão transcultural é quando alguém sai do seu país ou cultura para levar o evangelho a outros povos, com costumes, línguas e estilos de vida diferentes. Transcultural significa atravessar culturas e além da sua própria realidade para alcançar pessoas que talvez nunca ouviram falar de Jesus. Na Bíblia, o apóstolo Paulo foi um missionário transcultural. Ele viajou por vários lugares diferentes, Grécia, Roma, Ásia, para falar de Jesus com pessoas que tinham outra cultura, com língua e outros costumes. Exemplo atual: um missionário brasileiro que vai para a África, a Índia ou um país do Oriente Médio para levar a mensagem de Jesus. Uma igreja que envia, ajuda e apoia a lugares onde há poucos cristãos ou até perseguição religiosa. E eu, como adolescente, posso me envolver? Sim, mesmo sem sair do país, agora você pode participar da missão transcultural, orando por missionários que estão em outros países, contribuindo com ofertas, campanhas, doações, aprendendo sobre outras culturas e sobre o que Deus está fazendo nelas, estando pronto para ir um dia, se Deus te chamar. Quem sabe no futuro Deus te envie a um outro país para ser uma luz lá. A missão transcultural é levar Jesus a outros povos e culturas, mesmo que isso signifique viajar muito longe, mas o mais importante é ter o coração disposto a obedecer e amar as pessoas como Jesus amou. C. A consciência missionária. A igreja deve ser continuamente conscientizada e envolvida com missões. Compreender a importância desse tema é fundamental para os crentes sejam encorajados a preparar-se para fazer missões. Se porventura não podemos ir, é fundamental entender que temos o dever de orar, apoiar e sustentar materialmente os nossos irmãos missionários. O que é consciência missionária? Consciência missionária é quando a igreja e os cristãos entendem a importância de missões e se envolvem com esse propósito. Não é só saber que existe missões, mas é viver com o coração voltado para ajudar e espalhar o evangelho, seja perto ou longe. Por que isso é importante? Muita gente no mundo ainda não conhece Jesus. E a missão de compartilhar o evangelho não é só de quem vai para outro país, é de todos os cristãos. A Bíblia mostra que mesmo que você não possa ir, pode orar, dar apoio e enviar recursos e encorajar os missionários. E o que eu posso fazer? Você, como adolescente, pode ter consciência missionária assim, orando por missionários, pelo nome, pelos países onde atuam, participando de cultos ou eventos de missões na sua igreja, doando com alegria, mesmo que seja pouco, aprendendo sobre outros povos e culturas. Isso ajuda a desenvolver amor e por eles, seja sensível à voz de Deus. Talvez ele esteja preparando você para ser um missionário no futuro. Ter consciência missionária é entender que missões são responsabilidade de todos. Se não podemos ir, oramos, ajudamos e apoiamos quem vai. E tudo isso é muito importante para o reino de Deus. Dinâmica, missões, eu também faço parte. O objetivo dessa dinâmica é ajudar os adolescentes a entenderem que todos têm um papel na missão de levar o evangelho, mesmo que não sejam missionários de campo. Materiais necessários: 3 plaquinhas ou cartões com as palavras
ir, orar e contribuir. Uma bola ou objeto leve para passar, pode ser uma almofada pequena também. O passo a passo, como fazer? Organize os adolescentes em círculo. Explique que cada um de nós pode participar de missões com 3 formas principais: indo, orando ou contribuindo, dando apoio, material, oferta. Mostre as plaquinhas e explique o significado de cada uma. Comece a passar a bola de mão em mão enquanto toca uma música ou você conta até 10. Quando a música parar ou você disser já, quem estiver com a bola escolhe uma plaquinha aleatória. Depois de escolher, essa pessoa diz como ela pode fazer aquilo na vida real. Se tirar a plaquinha orar, eu posso orar pelos missionários que estão na África. É um exemplo. Se tirar ir, um dia quero ir no projeto missionário aqui no Brasil. Se tirar contribuir, eu posso doar parte da minha mesada para missões. Então, você continua até que todos tenham participado ou por um tempo determinado. A mensagem final breve, uma breve reflexão. Nem todo mundo vai para outro país, mas todo cristão é parte da missão de Deus. Quando oramos, contribuímos ou estamos dispostos a ir, estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor. Cada um de nós pode ser usado por Deus onde estiver. A conclusão na revista nos diz assim: quando evangelizamos, discipulamos, oramos e contribuímos, estamos cumprindo a missão da igreja neste mundo. Não desperdice o nosso chamado. Deus conta conosco. A missão da igreja não é opcional, é um mandamento de Jesus. Fomos chamados para levar o evangelho a todas as pessoas, seja na nossa casa, escola, bairro ou até em outros países. Mesmo sendo adolescente, vocês já fazem parte dessa missão. Quando oram por alguém, convidam um amigo para a igreja, compartilham a fé ou ajudam um projeto missionário, estão cumprindo o propósito de Deus. A missão da igreja é alcançar o mundo. E o seu papel dentro dessa missão começa agora. Você está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.